A paz do Senhor para todos que nos assistem e nos ouvem através desse canal. Dando continuidade aqui ao estudo de teologia, o livro em evidência que nós estamos tratando é o livro de Introdução ao Novo Testamento. Na epístola, na lição passada, nós falamos um pouco a respeito das cartas escritas que Paulo escreveu aos Coríntios, né? Paulo escreve a primeira carta de Éfeso e depois ele escreve, um ano depois ele já estava lá na Macedônia. A gente viu que na carta aos Coríntios, na primeira carta, Paulo trata a respeito da divisão. A igreja de Corinto era uma igreja muito enriquecida no sentido de dons espirituais, né? Havia muitos dons. E Paulo ele vem tratando a respeito desses dons, falando desses dons, da importância dos dons. Por quê? Porque diante dessa base, né? Diante dessa desempenho da igreja, começou a haver divisão. Uns se diziam de Apolo, outros se diziam de Paulo, outros de Cefa, outros se diziam de Cristo. Enfim, a igreja estava se dividindo. Mas Paulo envia essa carta para doutrinar, para orientar a igreja que estava em Corinto, né? E nessa oportunidade aqui, nessa lição, nós vamos estar falando um pouco mais a respeito da carta aos Coríntios e da carta aos Romanos, certo? O tema central desse livro, formação, estabelecimento e expansão do cristianismo. Unidade 4, capítulo 4, lição 2. Na unidade 4, nós estamos falando das últimas epístolas que Paulo escreveu, principalmente quando ele passa um momento prisional, né? Um momento de encarceramento. Paulo foi preso. Paulo realmente sofreu por amor ao Evangelho. Paulo não foi um afortunado a título de ter riquezas, né? Casas, bens, não. Ele viveu extremamente no sofrimento por amor, simplesmente por amor em anunciar o Evangelho e viver pelo Evangelho, né? O Novo Testamento, as últimas epístolas. Capítulo 4, Coríntios e Romanos, as principais epístolas de Paulo. As epístolas de Coríntios e de Romanos, elas trazem conteúdos de muita orientação doutrinária, de base de uma igreja. A igreja que trabalha em cima com a projeção, né, com a orientação dessas duas cartas, ela se estabiliza, ela se consolida, né? Tá certo? Não que as outras não sejam necessárias, mas essas duas cartas, elas têm conteúdo. No item 4.1.3, fala-se da carta anterior, ou seja, existe um momento aqui na primeira carta, que Paulo ele acaba relatando a respeito de uma evidência da existência de uma possível carta antes da primeira carta, né, que está narrado no capítulo, na primeira carta e no capítulo 5, versículo 9. Esse texto leva-nos a entender que a primeira epístola de Paulo aos Coríntios não foi a primeira correspondência do apóstolo àquela igreja, do apóstolo àquela igreja. Ou seja, 3 foram as cartas enviadas àquela comunidade cristã. Está aqui, 1 Coríntios 5, 9. Já por carta, Paulo escrevendo na primeira carta, ele fala assim, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que prostituem. Ele está trazendo um ensinamento
uma doutrina, né? E aí ele coloca dessa forma, evidencia uma carta anterior. Chamada pelos estudiosos de carta anterior. Essa correspondência se perdeu ao longo do tempo e nada sabemos do seu conteúdo, além da perca informação, da informação perdida, né, ou contida na já mencionada referência. Falando da carta anterior, Apolo pode ter passado informações da igreja para Paulo, o que o motivou a escrever as epístolas, certo? Apolo foi um braço direito de Paulo, somente ali, né, para a igreja que estava na região de Corinto. Epístolas aos Romanos, agora 4.2, dando início aqui em alguma coisinha das epístolas aos Romanos, catedral, chamada de Catedral da Fé Cristã, um dos mais brilhantes documentos neotestamentários de que se tem conhecimento, né? O livro ou a carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela tem solidez, né? Ela tem conteúdo, tem doutrina, tem conceitos espirituais, né? De comportamento, de submissão, de crescimento, de empreendedorismo, né? De obediência, enfim, a carta ela é bastante substancial. 4.2.1, a autoria, data e local da redação. A autoria de Paulo, né, há uma evidência nos primeiros versículos. A data vai entre 57 e 58 depois de Cristo. O local, né, o local que Paulo escreve, local, Corinto, é o local mais provável para a redação de Romanos, uma vez que Paulo achava-se hospedado na casa de Gaio, um coríntio, que havia se convertido a Cristo por intermédio da pregação do apóstolo. Então, grande possibilidade, né, por essa evidência de Paulo escrever para Romanos, ele estando em Coríntios. Ele escrevia para Coríntios, estando em Éfeso, escrevia para Coríntios novamente, estando na Macedônia, e assim Paulo escrevia as suas cartas. Finaliza essa parte, né, com a nossa referência, IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, e da manhã gravação Paulo, o nosso canal, Núcleo IBAD Glória. Dê o seu like, né, acione o sininho de anotações, se inscreva e nos ajude a divulgar o reino dos céus e aprender a palavra de Deus, né? Um forte abraço para todos e fique na paz.